Praia do Mec é uma praia em Portugal, perto de Lisboa, onde aconteceu uma coisa terrível que virou notícia nacional. Se não estão a par, em Portugal, na maioria das universidades, existe uma coisa chamada praxe, que é basicamente pessoas novas que entram na universidade têm de fazer desafios pelas pessoas mais velhas que já estão lá a estudar. Ser humilhado, basicamente, né? Pra agradar a turma mais velha. Há muitos anos. E uma praxe que fizeram numa universidade foi uns alunos ou pessoas da universidade que acabaram de chegar, tiveram de ir à Praia do Meco de olhos vendados à noite e simplesmente recuar até chegarem à água. E o que aconteceu foi que 6 estudantes morreram devido a isso. Deu merda, com certeza deu cagada. Aí não tinha nenhum papa merda pra estar aí junto, pra pelo menos cuidar. Não. É umas ideias de cachorro, né, velho? É tipo assim, é certas coisas que o cara assim, não é possível que o ser humano é tão idiota a esse ponto. Isso, exatamente, fizeram uma praxe onde 6 estudantes foram levados pela maré, nunca mais os encontraram, eles morreram. Aliás, até encontraram, acho que encontraram 1 ou 2 corpos, os cadáveres deles estavam depois na praia, voltaram, mas já não tinham vida nenhuma. Apenas houve uma pessoa que foi sobrevivente desse caso inteiro, ou seja, 7 estudantes e um deles sobreviveu. Foi uma coisa que virou polémica em Portugal e que depois as praxes mudaram completamente em Portugal. Uma coisa mesmo que assustou muita gente, assustou muitos pais e foi um caso mesmo viral em Portugal. Toda a gente estava a falar sobre isso, foi horrível. As famílias começaram a pedir indemnização, houve muitos processos e ainda não está completamente resolvido o caso. Imaginem o que é ter um filho que vai para a universidade e no próximo dia descobres que ele está morto devido a uma praxe. Eu acho que cada vez há menos pessoas que vão para a universidade e vão para as praxes, eles simplesmente podem recusar. Eu sei que há pessoas que ainda fazem isso, mas muita gente começou a ficar com medo porque tem receio de alguma coisa assim grave acontecer, como aconteceu na Praia do Meco. Teresa Fidalgo. Teresa Fidalgo é uma lenda urbana portuguesa que até muita gente conhece lá fora. Aliás, há muitos youtubers que neste momento estão a fazer vídeos sobre a Teresa Fidalgo, mas basicamente dizem que uma jovem morreu em Sintra numa curva, ela morreu e agora o espírito dela amaldiçoa todos os dias. Aliás, há um vídeo de YouTube muito popular que se calhar vocês já viram, que é uma atuação sobre isso, onde aparece uma jovem que recebe boleia das pessoas que estão a gravar o vídeo e do nada ela amaldiçoa o carro e toda a gente que está nesse carro morre. Obviamente é uma coisa falsa, mas na altura quando esse vídeo foi lançado muita gente acreditou nisso e era um vídeo muito assustador. Aliás, eu em criança quando assisti esse vídeo tinha muito medo, mas obviamente hoje em dia é só uma atuação. Mas há muita gente que fala sobre isso, há muita gente que fala sobre esse mito, há muita gente que diz que realmente aconteceu. Obviamente é apenas uma lenda urbana para assustar as pessoas, mas a melhor forma de explicar isto ou resumir isto É uma creepypasta. é uma das primeiras, se não uma das únicas creepypastas portuguesas que é mundialmente conhecida. A Teresa Fidalgo na curva de Sintra vai sempre existir. Gangue de palhaços. Essa aí eu não sabia, velho. Essa aí é macabra. Isto é uma coisa que já aconteceu há muitos anos e também depois mais recente, que é a gangue de palhaços em Portugal, que alegadamente existia um gangue de Não é a mesma febre que aconteceu aquela vez aqui no Brasil, tá? É outra história. pessoas que vestiam de palhaços, iam à procura de vítimas e faziam alguns desafios onde no final eles cortavam a cara das pessoas, cortavam a boca das pessoas para fingir ser uma boca de palhaço. É uma coisa que aterrorizou durante um bocado Portugal, especialmente começou em 2009 e depois acho que em 2015, 2016 ou até um pouco mais recente, quando houve a nova moda do YouTube sobre os palhaços, muita gente começou a ficar com medo. Foi uma coisa que as escolas estavam todas a falar sobre isso, todos os alunos estavam a falar sobre isso. Foi basicamente um caso de histeria em massa, onde toda a gente tinha medo que isso realmente aconteceu ou não. Ainda não sabem 100% se aconteceu, pode ser apenas um mito, pode ter acontecido a 1 ou 2 pessoas, mas foi uma coisa que assustou muita gente em Portugal. E o que os palhaços faziam era basicamente morte, fazerem coisas horríveis com a pessoa, ou então boca de palhaço, onde boca de palhaço cortava a boca da pessoa. Até temos aqui uma notícia de 2013. Aqui é do Brasil, né? Aqui é outra coisa. Bando de palhaço apavora escolas e está aqui uma imagem muito assustadora, mas isto aqui é no Brasil, porque no Brasil também aparentemente houve isto. Temos aqui relatos a dizer que gangue de palhaço apavora São Paulo, bando do palhaço passou na minha rua, eu juro vi o palhaço assassino, um gangue que mata crianças, foi uma coisa completamente assustadora. Esse jornalzinho aí é das antigas, hein? Esse aí é... Faz tempo, hein, meu querido? Muita gente ficou com medo. Eu acho que no final de contas eram apenas mitos. Mas pode não ser. Alguém pode se ter aproveitado disso para realmente cometer crimes. Ninguém sabe.
Pedro Dias. Pedro Dias foi o homem mais procurado de Portugal em 2016. Ele ficou conhecido após ter morto Esse aí tá parecido com o Lázaro, hein? 2 pessoas. Ele depois de ter cometido os crimes, ele simplesmente entrou em fuga e Portugal inteiro teve à procura do homem, teve a tentar encontrar onde é que ele estava. Ele ficou mais de 28 dias escondido e ninguém sabia onde é que ele estava e foi algo que Não sei, eu acho que é a mesma história, hein? criou pânico em massa em Portugal. Foi basicamente um Lázaro, mas versão Portugal, e antes de o Lázaro ter acontecido, onde toda a gente de Portugal estava à procura do homem, toda a gente estava a falar sobre ele. A única coisa que aparecia sobre notícias era sobre o Pedro Dias. A cara dele estava em todos os jornais e depois finalmente conseguiram encontrar o homem porque ele estava com medo de ser basicamente abatido por estar a fugir durante tanto tempo. Foi um homicida que fugiu. Toda a gente em Portugal ficou com medo e ficou aterrorizado. As pessoas estavam preocupadas, especialmente as pessoas que estavam na zona onde ele cometeu os crimes. As pessoas estavam completamente em alerta máximo e depois foi um caso que simplesmente acabou. Agora hoje em dia ainda fazem 1 ou 2 memes sobre o homem, mas ele simplesmente vai ser esquecido. Caso da Valentina. O caso da Valentina foi um dos casos que mais chocou Portugal e foi uma coisa que aconteceu muito recente, foi em 2020. E eu vou-vos falar um pouco sobre este caso. Para começar, uma criança Esse caso aqui é completamente nojento, velho. É tipo assim, uma das piores coisas que eu já vi até hoje. chamada Valentina, de 9 anos, desapareceu e o pai dela foi à GNR relatar o acontecimento. Ele foi às autoridades e aí começou uma busca nacional pela criança. Passado 3 dias, encontraram o corpo da criança perto da casa do pai. Eles começaram a teorizar, será que foi o pai e a madrasta que mataram a criança? E de facto, o pai confessou o crime. Após 3 dias de busca, o pai confessou que ele matou a criança e foi onde ele ocultou o corpo. E ele também confessou que escondeu o corpo. E depois também fizeram uma autopsia onde dizem que ela morreu de asfixia, mas também ela sofreu de agressões e traumatismos. E começaram a achar que foi uma tortura que fizeram à criança. Exatamente, pais da criança torturaram-na lentamente. Torturaram a criança, Cara, que isso, cara? Que nojo de uma coisa dessa, velho. Dá nojo de uma pessoa dessa. O ser humano é... O que dá na cabeça de um psicopata doente, maníaco desse aí, de matar uma criança, cara, de 9 anos? Pô, isso é coisa de louco. Isso aí é sem comentário, velho. Não tem. É coisa assim que... E só no tu pensar já dá até uma tristeza, assim. Meu Deus do céu. bateram nela e depois simplesmente deixaram-na no sofá a morrer lentamente, uma morte muito dolorosa. A Valentina estava com os seus irmãos também naquele local, na casa do pai dela, em Autoguia da Baleia, mas nada serviu. A criança simplesmente morreu e o que o pai fez e a madrasta simplesmente enterraram o corpo e escondeu-a simplesmente atrás de uns arbustos. E em Portugal, quando uma pessoa comete homicídio, pode apanhar até 25 anos de cadeia de prisão. Só 25 anos. É sacanagem, isso é brincadeira. E nós não sabemos quanto tempo eles vão estar presos, porque obviamente é Portugal, então as coisas demoram muito tempo até termos uma resposta, mas foi um dos casos mais assustadores de sempre. O pai mata a sua própria criança e tortura a sua própria filha com a madrasta e simplesmente escondem o corpo dela em qualquer lado por aí. Muito preocupante. Este é o quarto caso mais trágicos em Portugal. Queima do gato. Isto é uma coisa que deixa muito revoltado e eu acho que vocês também que estão a assistir o vídeo tenham cuidado a assistir agora, é trigger warning realmente. Acho que vocês já estão a entender, mas a queima do gato era um festival que faziam em Portugal, em certos sítios assim mais rurais, onde eles pegavam num gato, prendiam o gato a um poste muito alto e queimavam o gato vivo. Isto é... Meu Deus, cara, que doentio, velho. Puta que pariu, que povo nojento, velho. Caralho, que isso? Essa aqui é pra nojar mesmo, hein? Meu Deus, tradição é o cacete. Vai tomar banho, rapaz. Ainda aconteceu em Portugal e há vídeos disso, acho que em 2015, se não me engano, eu vi esse vídeo e eu fiquei completamente traumatizado, tive de desligar a internet durante uns dias, eu não aguentava mesmo, fiquei mesmo devastado a ver isto, mas é uma coisa, uma tradição em Portugal que eu não apoio e eu não acho que ninguém... Cara, que coisa nojenta, velho.
Puta que pariu. Devia apoiar, onde as pessoas pegam no gato e queimam no vivo. Às vezes o gato sobrevive, às vezes o gato morre. O vídeo que eu assisti até, queimaram o gato e o gato conseguiu escapar e fugir. Eu não sei se ele está vivo ou não, mas algo só crueldade animal. Eu sei que há pessoas que podem dizer tradição, mas sinceramente, que se for da tradição, é horrível, odeio, eu não apoio nada disso. E desculpa eu ter que ter uma opinião nisto, mas eu tenho, e é uma opinião muito forte. Também fazem isso às vezes com cavalos em certos sítios em Portugal. Não sei se Cara, esse povo não tem o que fazer da vida, não. Esse povo é doente ou que tem merda na cabeça? Pode ter bosta na cabeça uma pessoa dessa. Não é possível. ainda fazem, mas é simplesmente eles fazem uma fogueira enorme, muito fogo, pegam num cavalo e vão para cima do cavalo e andam por cima do fogo, onde o cavalo depois começa a sofrer, obviamente. Há coisas muito estranhas que ainda fazem em Portugal, especialmente nas zonas mais rurais, em aldeias, tradições muito estranhas. Também existe a tradição das crianças com 10 anos começarem a fumar cigarros, onde os pais dão um dia às crianças onde elas podem fumar um maço inteiro de cigarros. Eu sei que é tradição e desde que não esteja a magoar ninguém, estão à vontade com tradição, mas quando é para magoar outros animais, ou crueldade animal, ou magoar crianças, eu acho uma tradição um bocado estranha e eu pessoalmente não apoio isso. Mas isso é uma das coisas mais assustadoras de todas que me deixa completamente, deixa-me triste, deixa-me muito triste. E por favor não pesquisem isto na internet, eu recomendo não pesquisarem. Agora para acabar, o último de todos, a maior teoria de conspiração que ainda estão a falar hoje em dia, aliás, nunca teve tão popular como hoje em dia, que é Leiria não existe. Se não sabem, Leiria é um dos distritos de Portugal e as pessoas estão simplesmente a dizer que não existe. Tá, isso aí não é caso nenhum. Isso aí é só uma história. Ah, mas essa ali, por último ali, é a nojenta. É o nojo, é o cúmulo do cúmulo, cara. Puta que pariu, que povo nojento. Me desculpe, mas não tem cabimento uma coisa dessa. Olha o tipo de tradição que o povo tem. Não, isso aí tá de brincadeira.